A gente abre o programa desta sexta-feira com o Flávio Prado, com o Mauro César Pereira, com o Fábio Piperno, falando da vitória do Atlético Mineiro contra o São Paulo em Belo Horizonte. Deu Galo 2-1, com muita polêmica, discussão. O Zubeldia ficou irritado, descontou toda a raiva dele no backdrop lá da entrevista ao sair de campo, deu um soco lá naquela placa, né, que os jogadores passam falando no gramado, depois discutiu com o repórter na coletiva. A gente vai exibir tudo aqui no programa de hoje, mas antes das reclamações do São Paulo, vamos ao que foi o jogo. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. O São Paulo que sai derrotado de Belo Horizonte em jogo contra o Galo Mineiro. Piperno, boa tarde. Boa tarde, senhores, um grande abraço à nossa audiência, um jogo realmente que acabou gerando muita discussão e poderia ter sido pior ainda, porque o Atlético Mineiro, ele tomou 2 contra-ataques, e um deles foi aquele do Luiz Gustavo, teve a chance de empatar o jogo, o goleiro fez 2 defesas. Esses 2 contra-ataques surgiram após disputas de bola que envolveram o Hulk, e nas 2 vezes o Hulk ficou lá reclamando, fazendo os habituais escândalos, né? 2 lances em que não houve absolutamente nada, apenas disputa de bola. O São Paulo armou esses ataques e tal, e num deles quase fez o gol. Aliás, no outro também teve a chance de finalizar, um no primeiro tempo, o outro no segundo. Um com o Alan Franco, o outro com o Luiz Gustavo. E para sorte do ambiente, o São Paulo não fez esses gols. Porque se sai, nossa, você já podia imaginar um outro espetáculo de reclamações que seria provocado pelo outro lado. No caso de São Paulo, eu entendo as reclamações, mas para mim essa jogada continua sem ser um lance conclusivo. Vi de novo hoje mais um monte de vezes. A bola bate no corpo do jogador do Atlético, do Paulinho, é verdade, mas eu não estou convicto de que a bola tenha batido no braço dele. E vi hoje muitas e muitas vezes, outra vez, inclusive até as imagens do VAR e tal, mas eu não tenho ainda uma conclusão em relação a esse lance. Agora, a partir disso, o que a gente viu também foi um espetáculo constrangedor do técnico de São Paulo na coletiva, sendo extremamente grosseiro lá com o repórter que estava fazendo o trabalho dele. O técnico de São Paulo, até onde eu sei, ele é um bom técnico de futebol, mas ele não é um ombudsman, né? Então ele não tem que tentar ensinar o repórter a trabalhar, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu entendo, né, no momento de cabeça quente, um lance duvidoso, ele ter extravasado o seu inconformismo, mas daquela forma não. O repórter está lá fazendo o trabalho dele. E ele foi extremamente deselegante com alguém que fez uma pergunta pertinente a ele. Antes da palavra do Mauro César Pereira, vamos conferir o Zubeldia, a entrevista coletiva do técnico argentino, que descontou toda a raiva dele nessa entrevista, muito irritado com a arbitragem, com o gol do Paulinho, e discutiu com um jornalista. Vamos acompanhar o Zubeldia aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Os lances específicos que quais foram... Explica vos para quem trabajas. TV Globo. Explica vos. Si vos viste la mano, explicala vos. Dale, a ver, contame, te escucho. Além, esse foi um dos lances... Te escucho, vamos. Esse foi um dos lances que você se irritou? Foi o que? Você acha que teve uma marcação de mão? Você viu a mano do segundo gol? Eu não vi ainda o lance na revisão aqui. Eu estava trabalhando na transmissão e não vi o lance pela TV. Não vi. Eu não vi o lance pela TV. Você viu a mano? Da onde eu estava, eu não consegui ver. E eu não vi mal. O que estuvo fazendo no Twitter? ¿Qué estuvo escribiendo? ¿Qué estuvo viendo? Não, eu estava trabalhando na transmissão. Están las imágenes. Eu estava trabalhando na transmissão. Não, pero ahora tenés, metete en Twitter. Metete en Twitter, com todo el respeto. Eu vou colocar. Twitter. Eu quero só terminar. Te explico las dos. No, metete en Twitter. Okay. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no hay problema. Escúchame, primer jugada. Luis no hace falta. Le dejan un tiro libre a Hall para que pueda rematar. Luis no hace falta. Antes le hace una falta a Luciano. Y Luis no hace falta. El árbitro inventa una falta. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no
no voy a estar enojado? Pero si usted trabaja en la televisión, si usted es periodista, ¿qué estuvo haciendo en estos últimos 40 minutos? No, estaba grabando pasajes, estaba haciendo usted quiere que yo hable, pero yo hablo, pero es un injusto usted, y con todo respeto, porque usted sabe, usted vio la jugada. Las dos jugadas son muy notorias y las dos jugadas terminan en gol. Las dos jugadas terminan en gol. Entonces, ¿por qué estoy irritado? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy mal? Por la injusticia. Por la injusticia de que el VAR no haya visto la mano. Por la injusticia de que el árbitro inventó una falta literal sabiendo que Hulk pateaba bien ahí en esa posición. Vamos a ponérsela ahí a Hulk para que haga su... o Hulk, o como quieran llamarlo. Entonces esas cosas me irritan mucho. Me irritan mucho porque son de manual. Otra jugada, Hulk hace una falta para amarilla, la deja pasar el árbitro. La deja pasar. Era doble amonestación. Y así te puedo nombrar muchas más. Entonces... vos está siendo injusto. ¿Por qué está siendo injusto? Usted trabaja para la televisión. Yo entrego buen espectáculo. El equipo jugó bien. Mis jugadores, no tengo nada que decirle. Pero hoy fue una injusticia total. Una injusticia total y que nos pone mal porque uno no quiere que el fútbol se manche o que el árbitro sea la figura. Hoy la figura fue el árbitro. Lo felicito. Mauro César, muito boa tarde para você. Tá aí toda a revolta de Luiz Ubeldia contra a arbitragem, até resultou nessa discussão com o colega da TV Globo, Mauro César. Ele domingo não deu entrevista, que ele estava suspenso, né? Domingo não, foi sábado. Alguém sabe se o Ubeldia ficou furioso assim com aquele pênalti ridículo que foi marcado por São Paulo contra o Red Bull Bragantino? Ficou furioso ou estava calmo? Estava calmo, estava furioso? Alguém sabe? Não, sério. Alguém tem notícia da reação dele quando viu aquele pênalti patético marcado? Um jogo que o São Paulo mereceu vencer, não estou nem questionando a partida contra o Bragantino, e acho que não foi pênalti. No outro lance que o Bragantino reclamou para mim, não foi pênalti ali. Mas o pênalti para o São Paulo foi vergonhoso, que sacramentou a vitória merecida do São Paulo no Morumbi no sábado passado. Isso é um show de horrores. Primeiro que assim, o Léo Lepre, ele é um jornalista, o cara que mais conhece futebol latino-americano na imprensa brasileira atualmente. Conhece muito. Sabe muito bem que é o Zubeldia, sabe muito bem como é o comportamento dele, certamente não ficou surpreso. Mas ele está ali para perguntar, o repórter não vai ali para debater, meu camarada, ele vai ali para fazer a pergunta. E ele fez uma pergunta pertinente. O sujeito saiu do campo, dando soco no backdrop lá do painel de publicidade, onde as pessoas dão entrevistas, né? Como se aquele painel tivesse alguma responsabilidade pelo que aconteceu em campo, do ponto de vista dele, evidentemente. Então ele fez a pergunta, quais são os lances que te deixaram revoltado? Ele queria que o repórter falasse, não cabe ao repórter falar. E quando ele fala que não viu o lance, ele demonstra um total desconhecimento do trabalho do jornalista do Olha, gente. Eu não estou sendo corporativista não, porque corporativista eu não sou. Aliás, parênteses, comportamento lastimável de alguns setoristas de São Paulo com relação a essa situação do Zubeldia, se comportando como torcedores em rede social, vários deles. É isso aí, Zubeldia, vamos lá. Isso não é papel de jornalista. Escolhe então, ou vai para um lado do balcão ou vai para a arquibancada. Né? É vergonhoso isso. A garotada realmente está precisando de orientação. Ponto. Né? Depois desse parênteses. Ele fez uma pergunta pertinente. Ele não está ali para debater com ninguém. Ele está ali para perguntar. Caberia ao Zubeldia dizer, olha, eu fiquei irritado com isso. Aí ele fica, não, você que tem que falar. Ele não tem que falar nada. E ele não entende o trabalho do repórter. O cara que está na transmissão, ele estava na transmissão da TV Globo, ele não tem retorno de imagem. O Flávio trabalhou anos nessa função. Você não tem um monitor do lado. Não tem um monitor. Tem um celular. Não dá para o cara ficar olhando no celular porque ele vai ser chamado pelo narrador a qualquer momento. Ele não é obrigação dele. Ele não é obrigação dele. Quem tem que olhar o monitor é o comentarista. Tem um cara de arbitragem lá para dar uma consultoria. Não entra mais na transmissão, né? Mas quando tem um lance polêmico, eles passam o feedback do especialista em arbitragem, essa coisa toda, central do apito. Tem lá ainda um, que está lá, o Paulo César, na Globo. Mas, enfim. Tem dois comentaristas no jogo, geralmente. Eles é que tem que falar. O repórter está ali para observar o que acontece no campo e tem que estar atento ali. Então, ele certamente não viu, porque termina o jogo, ele tem que gravar uma passagem. Para quem não sabe, a passagem é aquela hora que o repórter aparece com o microfone todo bonitinho assim, com a roupinha arrumada. Aí ele fala e junta um trecho com o outro da matéria. A passagem. Por isso que é a passagem. Passa de um trecho para o outro da matéria. Ele tem que gravar esse negócio ali na beira do campo depois do jogo. Ele tem uma reportagem para entregar, para fechar na redação depois e que vá ao ar no dia seguinte, ou na madrugada, sei lá, no dia seguinte, no caso. Então, ele não tem tempo de ver. Ele tem que correr para a coletiva.
Tu é repórter, sabe disso. É uma correria danada, o cara tem que fazer tudo isso. Então, ele certamente não viu. E se ele viu ou não, como disse bem o Léo, não interessa. Ele falou, o que eu penso é irrelevante. Ele não é um entrevistado, gente. O entrevistado é o técnico do São Paulo. Aí ele tem uma reação totalmente desproporcional quando era só responder a pergunta. Na verdade, o repórter foi legal com ele, porque deu a ele a chance de falar sobre o que o deixou revoltado. O que o irritou, Zubeldia? Olha, eu tô pé da vida com isso. Ok, beleza. Respondeu e acabou. Ele se revoltou com o repórter como se ele tivesse que participar dando uma opinião. Ele não tá ali para dar opinião. Se ele der uma opinião ali, o chefe dele for minimamente atento, ele vai levar um esporro. Você não está para dar opinião, cara. Você está lá para perguntar para o repórter. Para o entrevistado, essa é a sua função. O repórter executou o seu papel. Então foi uma postura lamentável do Luiz Zubeldia, totalmente descontrolado. E eu concordo com o Piperno, o lance não é conclusivo. E o VAR tirou uma conclusão, né? Você pegando o áudio do VAR, você deve mostrar daqui a pouco. Sim. Conclui que a bola bate na barriga. Eu estou mais inclinado a achar que bateu na barriga, mas eu não vejo como uma imagem conclusiva. Eu não tenho certeza. Ela pode ter resvalado na mão ali do Paulinho, mas não dá para ver. Não dá para ver. E aí, qual é o procedimento do VAR? Em situações assim, em que ele, digamos, que ele não tivesse não tem uma imagem conclusiva, e eles até tiraram a conclusão. Se não é conclusivo, você não interfere. Vale a decisão de campo. E no caso, eles estão convictos, pelo menos é o que mostra a gravação, de que a bola bateu na barriga do jogador. Então, tudo bem, tem outros lances que podem ser reclamados, que são questões menores, mas não justifica essa situação. Mas o que aconteceu? O Zubeldia conseguiu mobilizar a milícia, todos os times têm uma milícia virtual, né? Ele mobilizou a milícia tricolor paulista. Então, estão todos ali revoltados. Nesse momento, muitos me xingando, porque eu estou falando algo que eles não querem ouvir. Como a gente não está aqui para se curvar a milícia nenhuma, nem do Flamengo, nem do Palmeiras, nem do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Grêmio, Inter, Bahia, Cruzeiro, Atlético, América, qualquer um, a gente vai falar o que a gente pensa. Cada um tem a sua opinião. Mas ele mobilizou. Então, um patrulhamento assim na rede social é impressionante. Se você fala uma coisa diferente do que os caras querem ouvir, como é que você não enxergou? Eu pergunto, como é que você consegue enxergar? Eu entendo. O cara é um torcedor fanático, enxerga. O jornalista não pode agir assim. O que você acha, Mauro, de ontem, do jogo do Flamengo? Eu acho que não foi pênalti do Pedro, eu acho que não foi falta no Wesley, se quiser saber. Já falo desde já. A gente pode depois falar sobre isso também. Ponto. A gente não fala aqui com o coração, cara. A gente fala com a razão, com aquilo que a gente entende que é o correto. E realmente, foi um comportamento muito, muito ruim do Zubeldia. Eu diria que ele reviveu os piores momentos de Muricy Ramalho, que adorava dar patada também em repórter, às vezes com perguntas tacanhas que eram feitas, o que também não justifica a grosseria, e às vezes sem motivo nenhum, com perguntas pertinentes. Então eu acho até que parece que ele está revivendo uma velha e triste tradição do São Paulo, o técnico que vai lá e fica dando patada nas pessoas, quando faz parte do trabalho dele. Então faz o seguinte, coloca no contrato que ele não quer dar entrevista, que ele vai ter um porta-voz. Se o clube aceitar, e se a organização do campeonato aceitar, porque tem isso, né? As coletivas dos técnicos, elas fazem parte do negócio que movimenta o dinheiro. Tem aquele painel que ele socou, o outro painel que fica atrás da entrevista, tem patrocinadores. Ele ajuda a pagar o salário dele e de todo mundo. A entrevista na Copa Libertadores, que ele vai voltar para a Libertadores, São Paulo está jogando, é obrigatória. O cara tem que falar na frente daquele painel. Não é assim, hoje eu vou, hoje não vou. Inclusive, já critiquei até o Tite aqui algumas vezes, porque o Tite, de repente, ele antes do jogo, aquela entrevista que é obrigatória também nos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, ele manda o auxiliar, o filho, sei lá quem, não. Ele que tem que falar. Ele é o técnico. Então, se a palavra do técnico, ela tem relevância, sim, para boa parte da torcida do clube onde ele trabalha, que quer saber o que ele tem a dizer. Antes do jogo, por que ele escalou aquele time, as perguntas que são feitas geralmente sobre escalação. E após o jogo, o que ele achou da atuação da equipe, da arbitragem e tudo mais. Então foi um comportamento muito ruim, eu espero que o Zubeldia dê uma refletida sobre isso. Ele foi muito grosseiro com um colega que realmente não fez nada demais, apenas executou o seu trabalho, estabeleceu um embate que é tosco, porque não é função do repórter debater com ele, dar a opinião dele, não é, ele só está ali para fazer as perguntas. E ele, quando fala que não viu o lance novamente, né, não teve oportunidade, certamente não viu, porque não tem condições, o cara está no ritmo de trabalho dele, não permite isso. Você que está em casa vendo o jogo, você vê por vários ângulos a imagem que o repórter no campo não está vendo. Não está vendo. Agora, eventualmente, o repórter no campo, ele vê algo diferente, porque ele está numa outra perspectiva mais perto do campo. O saudoso Silvio Luiz, com quem o Flávio trabalhou muitos anos, tinha um bordão que eu achava sensacional. Ele chamava o Flávio, quem fosse o repórter, falava: o que só você viu? Porque o repórter vê algo que os outros não veem. Ele está na beira do gramado, perto de tudo. Então,
Se for um repórter minimamente perspicaz, ele vai enxergar alguma coisa que a gente não está vendo. Que está na beira do campo. Quem já viu um jogo na beira do campo sabe o que eu estou falando. Não é muito difícil. Está na várzea. Você vê um jogo na beira do campo, você tem várias percepções de coisas que à distância você não vê. Então a deixa que o Silvio Luiz fazia para o repórter era perfeita. O que só você... E até desafiadora. O que só você viu. Ou seja, não me venha falar o que eu estou vendo, que a bola entrou no gol. Isso eu já sei. O que só você viu? Né? Você me acrescente algo. Aliás, todos os narradores deveriam usar não essa deixa exatamente, poderia até, em homenagem a ele, fazer isso. Porque o repórter do campo tem que trazer algo diferente. No rádio é diferente. No rádio você vai fazer a descrição, porque a pessoa, em tese, ela está ouvindo só. Mas na televisão, nós já estamos vendo. Tem comentarista da televisão que faz isso também, né? O cara fala, o cara chutou, o outro bateu. Eu já vi, cara. Me diz o que você acha da jogada, pô. Isso aí eu tô vendo. E o repórter, ele tem que acrescentar algo. Então foi um desastre o que o Zubeldia fez ontem. Eu espero que ele realmente... Eu acho legal que ele seja um cara sanguíneo, como se diz, vibrante à beira do campo, defende os interesses do seu clube, muito bom. Mas não dessa maneira. E não é corporativismo, gente. Se fosse uma pergunta tacanha, eu até tentaria entender o destempero dele, uma pergunta tosca. Mas não foi uma pergunta boa para ele. O repórter colocou para ele aí. É a pergunta obrigatória, que ao mesmo tempo meio que ele levanta. Eu, se eu estivesse lá, também faria essa pergunta. Você acabou de socar o painel ali. Vou perguntar, por que você está tão nervoso? O que te irritou? O cara vai lá e fala, olha, eu estou pé da vida com isso. Levantou, não entendi realmente, achei um exagero, mas eu acho até que é involuntário, que ele estava de fato estava nervoso, mas acabou atingindo esse outro lado. Pegou aquela ala da torcida que agora, que o torcedor adora isso, de se vitimar, né? O mundo está contra o São Paulo agora. O sábado o mundo não estava contra o São Paulo, quando deram um pênalti contra o Bragantino. Agora o mundo está contra o São Paulo. Todas as torcidas são assim, gente, não tem diferença. Agora é a vez da torcida do São Paulo. Então, se você pensa diferente, você não serve para nada, você é isso, é aquilo, você é xingado e tal, o cara xinga a sua mãe, que pensa que a gente é irmão dele e tal, esse tipo de coisa. E até como disse o Mauro, ali no campo de jogo não tem monitor, por mais que ele trabalhe na televisão, não tem monitor, a gente às vezes fica colado com o repórter da televisão, ele não tem um monitor, e também muitas vezes, em muitas ocasiões, a gente fica sem internet. Porque tem muita interferência de sinal. Tem isso também, né? O torcedor também está com o celular aqui, tentando acompanhar alguma coisa, mandando uma mensagem, tirando foto. E não é porque você não tem lá o 5G, não. É porque realmente não tem sinal. Em estádio de futebol isso é muito comum. Você não tem sinal. Na cabine, na beira do campo, muitas vezes você não tem sinal. E aí acaba o jogo, você começa a correr para fechar matéria, zona mista, coletiva, fechar roteiro, enfim, passar informação e tudo mais. Flávio Prado e Piperno, hein? Tá aí a coletiva do Zubeldia, muito irritado e bateu boca com o Léo Lepre, colega da TV Globo. Flávio Prado. Uma palhaçada, né? Ele fez um circo. Ele gosta de circo, né? Ele fica correndo no campo, aí os caras adoram. Ele vai no metrô e os caras acham o máximo. Deve ter gostado desse circo aí e tal. Foi um circo, uma palhaçada. Se ele tivesse com o narizinho de palhaço, ficaria melhor ainda, porque foi um circo. Ele fez uma palhaçada. Baita palhaçada. Jogou pra torcida, fez H e tal. E não tem o menor conhecimento, também nem tem obrigação de conhecer do que é a função do repórter. Repórter, né? Não esse monte de gente aí que escreve em rede social e que é torcedor, que é o que eu falo sempre. Torcedor com o microfone na mão, é outra coisa. Mas o repórter mesmo, ele não tá lá pra avalizar o técnico, nada. Ele vai lá, faz a pergunta e acabou. Eu gostava muito do Quartarolo, quando o cara falou assim, o que você... eu não sou seu empregado, não tenho que ver para você. Veja você. Eu estou te perguntando, a minha função aqui é perguntar, a sua é responder. Ele falou, o que você viu? Ele falou, estamos invertendo. O Quartarolo falava na hora, estamos invertendo a função, velho. Eu pergunto, você responde. A tua função é essa. E o Quartarolo falava uma coisa maravilhosa. O Quartarolo falava assim, eu não tenho o menor interesse de saber a sua opinião. Eu preciso saber a opinião do técnico do São Paulo. Uma vez ele falou isso pro Filipão. Falou, Filipão, técnico da seleção, ele falou assim, eu não tenho o menor interesse na sua opinião. Eu tenho interesse na opinião do técnico da seleção. A sua opinião não me interessa nem um pouco. E é isso, a opinião do Zubeldia não importa. Mas ele é o técnico do São Paulo. Como técnico do São Paulo, vale a opinião do técnico do São Paulo. Né? Se fosse essa xícara aqui, essa caneca, é a opinião da caneca. Caneca é técnico do São Paulo, vale a opinião da caneca. No momento que o Zubeldia saiu de São Paulo, não tem importância nenhuma. Isso aqui precisa ficar bem claro, entendeu? E aí, fez todo esse escândalo. Espero que ele seja punido por dar um murro no patrocinador que paga o salário dele, né? Não pode, tem que respeitar aquilo. Aquele é patrocínio do Campeonato Brasileiro. Na verdade, paga os esquemas da CBF, mas não importa. É quem organiza o campeonato e ele não pode fazer isso. Provavelmente ali ele não tinha
algo mais, né, firme para ter. Porque eu queria saber qual foi a imagem que ele viu, que ele tem certeza absoluta que a bola bateu na mão do Paulinho. Nem no VAR dá pra você ver, aproxima. Lance inconclusivo. E eu queria saber qual é a imagem que ele tem, que ele apresenta essa imagem que prova que a bola bateu na mão do Paulinho. Tem esse ponto, porque, assim, vamos supor que o colega estivesse ali com o celular assistindo. A gente estava aqui ontem acompanhando o jogo. Não tem obrigação de fazer isso? Não tem obrigação, mas estou dizendo. Referendar nada do São Paulo. A transmissão não deu ênfase também para esse lance. Nada. E a imagem que foi passada, que foi transmitida, é inconclusiva. Inconclusiva. E a gente ficou buscando outros ângulos e tudo mais. A partir do momento que é inconclusivo, vale o que o árbitro viu no campo. Essa é a regra do jogo, que obviamente, muito provavelmente, o Zubeldia não conhece. São Paulo foi prejudicado numa coisa: a falta que originou o gol do Atlético não foi falta. Verdade. No entanto, o goleiro do São Paulo rebateu para frente. Né? O goleiro de seleção do São Paulo rebateu para frente. Esse é um erro básico, crasso. Então, ok que a falta não existiu. Mas o goleiro também não pode rebater para frente. Né? Então é bom ele falar pro goleiro dele, quando você rebate pro lado, tá? Ou joga pra fora. E pra fora. Esses grandes goleiros são assim. Repara os grandes goleiros, não rebate pra frente. Não, mas foi uma porrada muito forte. Não importa. O maior de todos, Valdir Joaquim de Moraes, que criou a profissão de treinador de goleiro, diz o seguinte: o goleiro é preparado para chegar na bola e quando ele chega, ele tem que fazer um movimento correto. Mesmo que seja uma coisa rápida, ele já é treinado, ele tem treinamento cognitivo para jogar a bola pro lado. Ele não pode rebater pra frente. Não pode. Então, na hora que o goleiro chega e rebate pra frente, é erro. Não é frango, é erro. Ainda mais uma falta, né? Quando você sabe que a bola poderá chegar ali. O chute com a bola rolando é até mais difícil. Às vezes você surpreende o cara. Mas é o cognitivo. Uma falta, não, você prepara e tudo, de repente você vai vir aqui. Perfeito, é isso mesmo. Quando você está dirigindo um carro, que de repente um cara atravessa na sua frente, você freia automaticamente, você não para frear. É o treinamento cognitivo que a gente tem. Da mesma forma o goleiro, quando ele chega na bola, ele está treinado, ou deve estar treinado, para jogar a bola para o lado, não para frente. Isso é um erro de goleiro. Se o goleiro de São Paulo não tem esse treinamento, tem que dar uma melhorada aí, tem alguma coisa que está faltando. Mas sendo um goleiro de seleção brasileira, te imaginar que ele não poderia rebater para frente. Foi mão de pau. O mão de alface é quando eu tô doente, mão de pau. E outra coisa que ele deveria falar pro atacante Ferreirinha, que ele acertadamente colocou no time, para ele ter melhor tomada de decisão. É outro treinamento cognitivo. Aprender a ter tomada de decisão. Que ele poderia ter resolvido o jogo nas duas jogadas que ele fez. Uma, o Luciano tá livre, o Luciano fica louco, olha pra cara dele, tá desesperado. E a outra que ele poderia tocar pro Lucas. Então esse tipo de coisa é legal que o treinador de São Paulo, que em vez de ficar fazendo cirquinho, pulando, gritando, aproveita o tempo dele para mostrar, para ajudar o atacante dele a ter uma melhor tomada de decisão e pedir pro treinador de goleiro para falar pro goleiro dele que ele tem que rebater pro lado, não pra frente. O resultado foi injusto. São Paulo jogou melhor, merecia ter vencido o jogo. Mas essa palhaçada toda, esse circo todo aí, é que, como você falou, né, Mauro? Como é que você falou? Milícia, né? Mobiliza a milícia virtual. Ele joga pra torcida. Tocando em minuto, jogou pra torcida. Fez uma palhaçada, um baita circo, deu soco em espaço de patrocinador, que é o que paga o evento, paga tudo. E fez esse circo todo, levantou, brigou, não sei o que e tal. Mas o repórter da Globo é competentíssimo, mas eu senti falta do Quartarolo. O Quartarolo teria dito, eu pergunto, você responde. Você está inventando a situação. Sim. O Quartarolo diria para ele, quer que eu vá aí? A gente troca. Você vem aqui e me pergunta, eu vou e sento aí, né? Aí teria evitado o circo, ele teria baixado um pouco a bola. Mas o circo faz parte do futebol. Amanhã outro vai fazer, e é bem claro também que não é só o Zubeldia que transfere responsabilidade. Não. Todos fazem isso. Sim. Porque eles sabem que tem respaldo do fanático, muitas vezes com o microfone na mão. Mas aí é problema deles, não é o nosso caso aqui. Para mim... E tem, Flávio, e tem um agravante, assim, eu sempre falo isso, eu acho, assim, isso intimida muita gente na imprensa. Quando você mobiliza a milícia virtual e o cara percebe na rede social que ele pode ser linchado ali, ou cancelado, muita gente se cala. E eu acho isso um absurdo. A gente não pode se calar diante disso. Tem que falar o que pensa e acabou. O cara, como eu não dou a mínima bola. Não gostou, azar, dane-se. Ponto final. Encheu o saco, também se olhar, mete o bloco, ignora. Eu não tenho a menor preocupação com relação a isso. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho da maneira que eu acho que devo fazer, da maneira mais correta, dentro do meu ponto de vista, porque aquela torcida não vai gostar. Que se dane. Pode ser qualquer uma delas, isso não interessa, mas isso funciona. Muita gente. Eu já vi colega na redação falar uma coisa, chegar no programa falar outra. Eu já vi, várias vezes. Ou seja, o cara tem uma opinião, mas não é? Tem uma opinião, quando chega lá diante da câmera, lá no microfone, aí dá uma pipocada, porque sabe que vai tomar porrada na milícia virtual. E às vezes o cara está preocupado mais com o engajamento do que com o trabalho. Tudo bem, pode ser importante você ter sua rede social e tal, ok, sem problema, mas tem que estabelecer uma prioridade. Não dá pra, nós não somos pagos para agradar
a gregos e troianos. Claro que não. Até porque é impossível agradar gregos e troianos. Não dá. E ficar fazendo média, então quem dá opinião em qualquer área do jornalismo não pode fazer média. O Piperno comenta política. Não dá para você fazer média comentando política, ou economia, ou, sei lá, cinema, ou futebol. Claro. Não dá pra fazer média. Todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo é... Os mais antigos vão entender. Todo mundo vai ser Márcia de Whindersson, né? Só dá nota 10, todo mundo é nota 10. Não dá, cara, não existe isso. Você tem que falar o que pensa, mas funciona. Isso é uma forma de intimidação indireta que os clubes... Informação para mim não funciona. Os clubes fazem isso. Eu nem olho. Eu tenho uma pessoa que cuida disso para mim e nem olho. Então... Gostou, não gostou, dane-se, não muda nada. Se gostou, não muda nada, se não gostou, não muda nada. Portanto, não concordou, problema de vocês. Vai ser alguma hora que eu vou elogiar, a hora que eu achar que devo. E não porque quero, porque não quero. Milícia, Deus tem um medo de milícia. Porra. Bora pra revisão do VAR desse lance, envolvendo aí o Paulinho no gol do Atlético Mineiro, o segundo gol do Galo marcado nos acréscimos da primeira etapa, reclamação do São Paulo, e nós temos a revisão do VAR para você aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Os pés, porque é uma disputa e a disputa é normal. Ok. Ao vivo. Troca de posse foi com disputa. Ok. Temos uma troca de posse com disputa. Tudo legal! Pede trás, pode seguir do impedimento. A gente entende depois um possível... Primeira coisa é isso. Aqui tá habilitado, tá? Deixa eu seguir. Para me dar uma de frente. Vê se tem um possível toque no braço. Depois, para possível... Não. E depois a gente tem um app, tá? Ok. Aí. Ok? Para nesse momento, vamos girar a câmera. Toque no braço. Aqui, ó. Vê na 8A. Deixa um pouquinho mais longo, tá? Aí. É o corpo... Aqui, diagonal A também. Tem fã. Deixa eu seguir pra ver como é que ela vai passar. Ok, vou fazer o looping devagar, tá? Isso. Vou fazer um frame a frame. Como é que tá a rede? Para. A rede tá... A inglesa. Olha aí. A inglesa. Marcelo, alguma narrativa? A inglesa é a melhor. A bola vai na barriga e vai descer, tá? A inglesa comprova que ela desce. Ó, loop. Para isso. Deixa no loop e vamos girar as câmeras, tá? Ok. 8A. Goal line. Marcelo, 16h50. Vê se tem um Não possível esquece de dar o zoom. braço, tá? Depois a gente tem que checar o app, hein? Só tá aguardando, tá? Não aguarda, tá, Marcelo? A gente tá checando esse possível toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó. Para no momento do contato. Para nesse momento do contato. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir não divide a tela naquele momento. Vamos dividir. Fino, tá, Marcelo? Você tá me ouvindo? É o Diogo. Ok. Aguarda, tá? Goal line é A2. Isso. Abri aqui, hein? Isso. Ela comprova que ela toca no corpo e desce pela câmera invertida. A gente consegue ver que não tem contato com o braço. A gente precisa checar o app, o início da fase de ataque. Volta. Vem voltando. Então, Marcelo, a gente já checou, tá? Calma, volta mais. Agora a gente tá checando o início da fase de ataque, tá bom? Aí. Ok, nessa... Quero um lance frio, possível um pouquinho mais. Aí. Ok. Me dá uma baixa. Tá, o toque com a mão não houve, então, é isso? Não houve o toque com a mão, né, Rodrigo? Não houve o toque com a mão, tá? Agora aguarda que a gente tá checando o início da fase de ataque. Deixa eu seguir, toca a bola, deixa eu uma seguir. Disputa. Me dá uma aberta. Não houve toque com a mão, é só o app antes. Não houve mão. Claramente habilitado. Não houve. Não, a mão do ataque, né? Não houve mão, Tudo do ataque. Tudo checado, tá, Marcelo? Tudo checado. O gol está confirmado. O gol está confirmado. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o Bate-Pronto para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, rumo à marca de 5 milhões de inscritos. A gente analisando esse lance envolvendo o Paulinho, se bateu na barriga, se bateu no braço. Ontem até, no Canelada, a gente ficou no empate, 3-3, né? Teve gente que achou que sim, teve gente que achou que não, mas você percebe, não é, Piperno, até pela revisão do VAR, que eles ficaram tentando achar, né, alguma imagem conclusiva. Basicamente pediram todos os ângulos possíveis da jogada e também não tiveram essa certeza, né, de que a bola bateu no braço, para eles bateu na barriga, né, diante dessa imagem conclusiva. Eu achei que ainda bateu no braço, que a gente até deu uma aproximada ontem, a gente foi aproximando ontem no Canelada, achei que bateu no braço.
mas concordo que a imagem não é muito clara. Piperno. Mas aí deve ter um monte de gente aí com aqueles telescópios da NASA, aquelas coisas assim, para ver a minúcia, para ver no detalhe aí, porque, né, afirmaram com tanta segurança. E fora as ofensas, né? E a Jovem Pan, né, faz sempre os cortes dos comentários que a gente produz aí nos vários programas. Aí ontem, depois do Canelada, publicou, inclusive, o que eu falei sobre esse lance, né? E eu disse que eu tinha dúvida e tal. Aí fui abrir os comentários depois, né? Então, por exemplo, tem um aqui, tu é cego, porra. E ainda o sujeito escreve... Óculos, né? E ainda o sujeito escreve cego com S. Esse que me deixou mais irritado. Por isso que não dá pra você nem levar a sério isso, né? Então, não dá pra ler, pô. Falei, pô, mas me xingar tudo bem, mas cego com S também não, né? Aí, por isso pô, não. O pessoal entrevista, às vezes, aí, ex-dirigente que escreve imprensa com 2 S. Então, né? O cara escreve imprensa com 2 S. Vira e mexe, algum colega vai lá em entrevista. Pilhado gosta de entrevistar esse personagem decadente. Esses caras, eles passam, eles se acham importantes e algumas pessoas consideram que são. Sim, esse é o ponto, né? Sim. Mas aí fica aquele espaço para show, né? Porque hoje é muito comum o técnico de futebol, o líder político, o religioso, que faz aquelas preces palhafatosas e tal, exatamente para incendiar a multidão. E os idiotas pegam carona nisso, compram esse discurso radical e saem batendo, atirando a esmo, aí batendo em todo mundo que tem uma opinião diferente. Eu acho o seguinte, mais uma vez, um técnico de futebol, e aí não é só o de São Paulo, não são todos. O Abel faz a mesma coisa, os outros, o Mano, Nossa Senhora. Eles perdem a oportunidade de discutir futebol. Então, São Paulo vem jogando bem, o São Paulo melhorou o seu nível de atuações, isso tem que ser destacado. Mas é claro que ainda tem alguns erros aí, a consertar. O Flávio citou a história lá do Ferreirinha, é um jogador que tem dificuldade em tomar boas decisões. Ele é melhor, assim, por enquanto, ele é melhor com os pés do que com a cabeça. Ele tem espaço para evoluir. E defensivamente... De volta à rádio, Piperno. Desculpa te interromper. De volta à rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas com o bate-pronto. Então, dizer que o São Paulo melhorou muito nas últimas rodadas aí. Desde que o Zubeldia chegou ao seu nível de atuação, o São Paulo vem jogando bem. A campanha de São Paulo é consistente até aqui. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas. Por exemplo, a marcação. Ontem, quem pegar aqui o resumo lá, os melhores momentos do jogo que o Globo.com produz, só no primeiro tempo vai observar que o Scarpa fez 4 vezes a mesma jogada, de cortar para dentro e bater. Muito espaço. Se isso está acontecendo exatamente, é porque tem espaço, é uma jogada que, diante de tanta repetição, ela tinha que se tornar mais previsível e, portanto, ser muito, muito melhor neutralizada, e não foi. Então, esse tipo de detalhe, e às vezes nem é a questão do técnico, mas dentro de campo o time tem que se tocar, né? Então dá para evitar algumas coisas ainda. Mas eu acho que o nível de São Paulo vem evoluindo. Só que, infelizmente, quando a gente vê um show como o de ontem, e repito, são praticamente todos os técnicos que fazem isso, ou pelo menos a maioria deles, perde-se, então, a oportunidade para se discutir futebol. Então, às vezes, em muitas coletivas, eu gosto de ouvir coletiva de técnico, porque eu tento, de vez em quando, ter alguma percepção melhor do que o cara está imaginando do time dele, do próprio ambiente de futebol. Mas às vezes a gente perde, muitas vezes a gente perde essas oportunidades, porque são poucas as vezes em que os treinadores de fato discutem detalhes do jogo, futebol. E eu gostaria de ouvi-los falando mais sobre isso. Então, de um lado é o Hulk que reclama, aí o técnico compra lá os argumentos dele, do outro lado o Zubeldia faz isso, faz o que a gente viu ontem, o Abel Ferreira muitas vezes, o Mano, o Fernando Diniz, isso se tornou uma regra. E é uma pena, porque eu acho que quando o técnico passar a discutir futebol com mais frequência, a gente vai, inclusive, melhorar a qualidade de análise. A pergunta será que eles têm essa capacidade? Você lembra quando tinha a parada técnica? Opa! Que os próprios treinadores acabaram pedindo para acabar com a parada técnica? Porque eu não estou dizendo aí, esquece o Zubeldia. Não sei se ele tem capacidade ou não para fazer essa discussão. Talvez tenha, não sei. Mas eu nunca conversei com ele para saber se ele tem esse conhecimento. Mas muito treinador não tem capacidade para discutir futebol. Então esse circo, como muitos jornalistas também não tem, né? Esse circo todo que se arma, ele encobre o básico.
de você sentar e discutir futebol com aquele cara que você aprende conversando com o cara uma tarde, né? Então tem isso também, né? Será que interessa os caras discutir futebol? Por que parou a parada técnica? O Luxemburgo, que tem os seus defeitos e tal, ele mudava o time ali na parada técnica. Nos velhos tempos, eu lembro de um jogo que o Novo Horizontino empatava com o Palmeiras em 1-1. Aí o Zé Teixeira pediu a parada técnica. Terminou o primeiro tempo tomando 5-1. Daquele time do Palmeiras de 96. O Vanderlei, nos seus grandes momentos, foi lá, olha, arruma aqui ali e tal, o Palmeiras atropelou. Não, era impressionante. Tanto que os próprios treinadores falaram, vamos parar com esse negócio aí. Aquela coisa, vamos lá, não sei o quê. O Vanderlei tem uma imitação engraçada, né, do técnico que fala assim, quem é zagueiro? Aí, ó, quem é atacante? Ó, quem é meio campo? Ó, tá? Entenderam? Vamos pro jogo. Entendeu? Não dá, né, velho? Aí você vai querer discutir futebol? Não, né? Você faz tico, você levanta, você grita, você pega. Mas essa do Vanderlei é muito boa. Muitos deles ganham caminhões de dinheiro só no... Muito. E quando a câmera mostra, então mais ainda. Né? O Cajuruco dele era repórter, ele falava muito isso. Que era engraçado, o cara tava quietinho, né? Acendia a luz do cara. Tem isso também, viu? Tem muito. Que o português chama de enganador. Tem muito.